Continuando a segunda parte desse estudo, vamos fazer uma breve oração. Amado Pai Celeste, agradecemos, Senhor, por esse projeto. Nos capacite, Senhor, para que possamos dar sequência com toda a verdade e a pureza da Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Yahushua, que o mundo ainda conhece como o nome de Jesus. Nessa segunda parte, vamos continuar o estudo tratando sobre o nome profético que salva e o batismo bíblico por esse nome, e também a verdadeira adoração, alertando para o contexto da nova ordem mundial nos dias de hoje. Como vimos na primeira parte desse estudo, vamos continuar apresentando os fatos históricos que comprovam a Bíblia de Jerusalém quanto à troca do nome no pé da página, pois o nome de Jesus não se originou no primeiro século. Fato histórico 23. A palavra nome Jesus só apareceu muito depois do primeiro século com os chamados patrísticos da Igreja de Roma, ou com as 50 cópias de Eusébio em grego, depois com Jerônimo na Vulgata Latina, com vários fatos históricos que hoje geram acirradas discussões a respeito dos significados que a palavra Jesus induz em diferentes fontes de entendimento quanto à origem e tradução da palavra do nome Jesus. Fato histórico 24. A palavra do nome Jesus, Iesum, Vulgata Latina, não encontra nenhum respaldo para justificar pelo nome em si, que deveria ser dado ao Messias, quanto ao nome traduzir o dito significado do porquê do nome, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Fato histórico 25. Deus, o Pai, o Altíssimo, escolhe o nome de seu Filho, que tem em si um significado e um claro porquê, explicado tácito e explícito pelo anjo a José, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pela Bíblia de Jerusalém, nos evangelhos de Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23, e João, capítulo 1, versículo 12, escrito em hebraico, encontramos uma referência clara que o nome foi trocado para Jesus na tradução das Bíblias para outros idiomas. Exemplo, vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yahushua é o Senhor a salvação, mas a palavra do nome Jesus não tem tradução como significado para o Senhor e a salvação. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso para saber que era enviado da parte de Deus, o Pai, conforme a promessa, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em João, capítulo 1, versículo 11 e 13, nós encontramos: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus creem no significado do nome em hebraico, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram do Espírito Santo do próprio Cristo como um consolador, enviado por ele conforme prometido, depois de voltar à glória do Pai. O Messias enviado da parte do Pai, unigênito com o Pai, isto é, com a mesma gênese divina do Pai, sendo por ele gerado, não criado, e além da personalidade divina, assumiu também a natureza humana de 4.000 anos em pecado, embora ele jamais pecou nessa natureza humana, provando que a natureza humana pode viver em santidade com o Pai, e para que o ser humano fosse remido de volta ao Pai e ser novamente chamado de Filho de Deus, consignado pelo sacrifício vicário do Messias, com o nome original e dado e ordenado pelo Pai, Yahushua Hamashia, o Senhor e a salvação, o ungido. Vale lembrar que Hamashia, em hebraico, significa o ungido, conforme o anjo anunciou a José, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Mateus escreveu em hebraico e por isso a Bíblia de Jerusalém indica a troca do nome no pé da página, pois o nome Jesus não se originou no primeiro século. Fato histórico 26.
Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, escreveu que os judeus eruditos não recomendavam o aprendizado de línguas estrangeiras e que ele mesmo não era tão bem versado em grego. Assim sendo, temos evidências que os discípulos escreveram em hebraico e aramaico, como Yehoshua também não fez uso do idioma grego. Porém, alguns editores bíblicos insistem que os livros do Novo Testamento foram originalmente escritos em grego, conforme a evidência de se justificar quanto às alterações de traduções adaptadas nos textos do Novo Testamento, se valendo de referências de vários trechos em colchetes, acrescidos ou adaptados para as conveniências de seus escritores, defendendo suas convicções de doutrina. Mas, pelo menos, o Evangelho de Mateus foi em hebraico, com o nome em hebraico. Seja como for, as evidências de que os evangelhos não foram originalmente escritos em grego são bem mais fortes do que o contrário. Fato histórico 27. Recorrentes discussões são comuns quanto a possíveis declinações, derivações semânticas e morfologias da palavra Jesus, considerando os idiomas babilônico, grego e latim sem conclusão conciliatória final ou objetiva e sem respaldo claro no assíduos do Senhor. Fato histórico 28. Como não sabemos detalhe das versões em hebraico, grego e latim que existiam antes de Jerônimo, não é possível ter a certeza se o trabalho dele foi uma revisão dos textos precedentes ou uma verdadeira tradução nova. Fato histórico 29. Sabe-se que Eusébio, no Concílio de Nicéia, no ano 325, já havia feito a inserção de Mateus 28:19 para não ser exilado para a Espanha. Jerônimo, que viveu no ano 347 a 420, preparou a sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Segundo a fonte do site abiblia.org, a pedido do Papa Damásio, quanto à tradução da latina Vulgata, existe a possibilidade bastante aceita sobre as várias fontes utilizadas por Jerônimo terem sido. Vamos falar algumas delas. Os 38 livros escritos em hebraico do Antigo Testamento, exceto Salmos, que foram traduzidos da versão nova do hebraico para o latim. Outra versão é: os Salmos são frutos de 3 revisões feitas por Jerônimo. Uma outra referência, a primeira revisão de uma tradução latina, Versio Romana. Outra referência, revisão a partir do texto grego da Exapla de Origine na versão galicana. Mais uma, revisão a partir do texto hebraico, como também os livros de Judite e Tobias, Antigo Testamento em grego, só na Vulgata foram traduzidos da versão nova da 70. Outros livros deuterocanônicos do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento são revisões de edições em latim já existentes na época de Jerônimo. Isso exposto traduz muitas possibilidades de textos adaptados para algumas conveniências, conciliando fontes não originais, mas aceitas na época pelo clero em seu sincretismo. É fácil notar que os textos bíblicos do Novo Testamento foram alterados não só com o nome do Messias, mas também em certas partes indicadas no pé da página, segundo conveniência de editores. Aqui cabe uma pergunta para avaliarmos: por que e como os textos bíblicos no Novo Testamento foram alterados a partir da sua origem no primeiro século e continuam sofrendo novas versões sob o pretexto de melhorar o entendimento ao longo dos anos? Para responder a essa pergunta, vamos apresentar mais um fato histórico. Fato histórico número 30, que registra o longo caminho das Bíblias pelos séculos. No século XVI, com a invenção da imprensa, os editores preocuparam-se com a publicação do Novo Testamento grego e o texto utilizado, o bizantino, continuou com pequenas modificações até o final do século XIX. Os críticos têm demonstrado que as variantes têm pouca ou nenhuma importância, com toda certeza científica que os textos dos cristãos, se não criticamente, foi conservado doutrinariamente incorrupto. Apesar da imprensa, a publicação do Novo Testamento em grego não saiu imediatamente. O primeiro produto representativo da tipografia foi justamente a Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, em 2 volumes, entre 1450 e 1455.
Nos 50 anos seguintes, pelo menos 100 edições da Vulgata ainda foram preparadas por várias casas editoras da Europa. Para a língua portuguesa, temos, em 1495, em Saragoça, a publicação das Epístolas Paulinas e dos Evangelhos. Naquele ano, em Lisboa, foi publicada em 4 volumes uma Harmonia dos Evangelhos. O Novo Testamento completo saiu em 1681, em Amsterdã, já na versão João Ferreira de Almeida. Deus preservou as Bíblias como fonte segura da verdade revelada. A Bíblia completa em português foi publicada em 1753 na Holanda, depois que Jacob den Akker haver terminado a tradução do Antigo Testamento, parado com a morte de Almeida em 1691, no texto de Ezequiel 48, versículo 12. O cardeal e arcebispo Toledo Francisco Ximenes de Cíceros, que viveu no ano de 1437 a 1517, foi responsável de promover e organizar a primeira impressão do texto grego do Novo Testamento, como parte da chamada Bíblia Poliglota Complutense. Erasmo de Roterdã, que viveu em 1469 a 1536, escritor e humanista holandês, produziu, em 1516, o primeiro Novo Testamento grego que chegou a domínio público, sendo beneficiado com o atraso da divulgação da obra de Ximenes. Com toda a fonte histórica registrada ao longo do percurso das Sagradas Escrituras por séculos e milênios, chegando a ser queimada em praça pública pelo governo do terror após a Revolução Francesa, Deus sempre preservou as Bíblias como fonte segura de referência da verdade, do caminho e da vida eterna, no plano maravilhoso de redenção e salvação de suas criaturas, que são realmente tementes e obedientes aos seus mandamentos e também têm a fé genuína do seu Filho amado. Fato histórico 31. O espírito de profecia faz menção confirmando algumas possíveis alterações de palavras nos textos bíblicos, como está em Primeiros Escritos, página 220 a 221, e História da Redenção, página 391. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares. E homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar as suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra, explicando-se mutuamente. Fato histórico 32. A troca de nomes sagrados para forjar falsas adorações. Outra tentativa de subornar a adoração verdadeira ocorre com a troca de nomes sagrados por nomes pagãos e vice-versa. Contra toda a verdade, sempre foi forjada uma confrontação paralela, induzindo a uma falsa adoração. As imagens pagãs tiveram os nomes de deuses trocados por nomes de santos do Altíssimo, bem como o inverso também ocorreu na Babilônia. Sempre foi uma estratégia do inimigo, através dos séculos, para forjar a falsa adoração, pecado mais recorrente que provoca o juízo do Deus único. A importância dos nomes para Deus é tácito e explícito ao longo das Escrituras, pois os nomes traduzem atributos de caráter para cada um que Deus designa para o serviço na obediência por amor e gratidão. Existem vários exemplos nas Escrituras, e no livro de Daniel, no capítulo 1, entendemos a intenção dos nomes que Deus nomeia aos seus servos fiéis, escolhidos para testemunhar a justiça e a obediência aos mandamentos de Deus, e a clara tentativa de Satanás de trocar os nomes para simular as falsas adorações de falsos deuses, contrariando e aborrecendo imensamente a Deus. Como está claro em Daniel, capítulo 1, versículos 6 a 8. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, a Azarias o nome de Abed-nego. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar.
Vamos conferir o significado dos nomes originais para entendermos as maldosas intenções do inimigo na troca dos nomes para a falsa adoração. Por exemplo, Daniel, que significava no hebraico Deus é juiz, trocando o nome na Babilônia, que contradiz a verdade, para Beltesazar. O que significa a palavra Beltesazar? No significado trocado na Babilônia, Bel, proteja. Mas quem era Bel? Um deus da Babilônia. Ananias, que significa em hebraico Deus é piedoso, foi trocado o nome para Sadraque, que significa inspirado por Acu. Quem era Acu? Era o deus da Babilônia. Misael, que significava em hebraico quem é igual a Deus, foi trocado por Mesaque, que significa pertence a Acu, deus da Babilônia. Azarias, que significa Deus ajuda, foi trocado por Abed-nego, que significa em babilônico servo de Nego. Fato histórico de número 33. Em especial cerimônia, o verdadeiro nome Yehoshua foi confirmado na dedicação do recém-nascido Messias. José e Maria o levaram para o templo após o 8º dia para a cerimônia da circuncisão e novamente o levaram passados dias depois da purificação para a consagração, como está na lei de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 13, pois todo primogênito será consagrado ao Senhor. Nessa cerimônia, o nome do primogênito é declarado para que o sacerdote o escreva no livro dos primogênitos. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 38, temos o relato dos 2 servos especiais que aguardavam para conhecer o Consolador de Israel. 2 sinceros servos foram testemunhas oculares na cerimônia de dedicação do primogênito. Simeão e a profetisa Ana, ao ouvir o nome a ser pronunciado, identificaram o nome original diretamente com grande júbilo e louvaram ao Senhor pelo privilégio alcançado. Já com idades avançadas, eles nunca perderam a esperança de conhecer o Redentor de Jerusalém. Assim, o nome Yehoshua, escrito no livro dos primogênitos, ficou confirmado para Simeão e Ana que o Messias prometido havia chegado em seus dias, que tanto aguardavam. Eles louvaram, bendizendo o seu nome, que verdadeiramente salva para a vida eterna, confirmado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Existem muitos relatos históricos na Bíblia que despertam a atenção pelos detalhes simples e muitas vezes não percebidos numa primeira leitura, mas que, com a devida atenção, se apresentam reveladores para explicarem maravilhosas verdades. A importância do nome original sempre foi evidente para identificar o verdadeiro Messias contra os muito falsos que surgiram ao longo dos séculos. Assim foi mantido o nome em hebraico original para o nosso conhecimento até os dias de hoje pelos historiadores, com sérias e claras advertências nos evangelhos. Fato histórico de número 34. O apóstolo João, em seu evangelho, coerentemente descreve a questão da salvação através do nome, como sabemos, em João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fato histórico 35. No livro de Jeremias, temos como a intenção de apagar o nome de Deus sempre foi recorrente. Jeremias, capítulo 11, versículo 19 a 21. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que põe à prova a mente e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Fato histórico de número 36.
Deus não abandona os justos que amam o seu nome. Vários salmos comprovam, como o Salmo 91, de 14 a 16. Porque a mim se apegou e eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fato histórico número 37. O processo da cura gradual da ferida mortal da besta. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, menciona uma ferida mortal na besta que emerge do mar, mas que esta estrutura de poder seria curada e toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta. Assim ocorre exatamente o ecumenismo globalizado que foi promovido pelas igrejas, de forma que o nome original do Messias trocado é aceito mundialmente. Forjando a falsa adoração, a estratégia do inimigo de simular a sua aceitação como sendo o falso Messias adorado pelos povos, tribos e nações, realizaria um intento da cura de sua ferida mortal e de cavalgar acima das montanhas mais altas da terra, chegando até os céus, de onde não se achou mais lugar para ele e a sua maligna hóstia de anjos maus. A chamada ferida mortal do sistema poder político-religioso papal, estruturada na besta de Roma, está relacionada com a interrupção desse sistema quando o general Berthier do imperador Napoleão Bonaparte, em 1798, aprisionou Jean Angelo Braschi, a saber, o Papa Pio VI, que recusou a reconhecer os movimentos da Revolução Francesa de Paris. Por esta razão, Napoleão, depois de ter invadido o Estado Pontifício, enviou-o para o exílio na França. Esta ferida começou a ser restaurada com o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um documento assinado com o Reino da Itália e a Santa Sé, Igreja Católica, em 1929, conduzido por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI. O acordo colocou fim à questão romana e ao desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica, desde a segunda metade do século XIX. O Tratado de Latrão foi assinado em 11 de fevereiro de 1929, na Sala dos Papas, localizada no Palácio de Latrão. Na ocasião, Benito Mussolini e Pietro Gasparri, secretário da Santa Sé, assinaram um documento ratificando o acordo entre as partes. O Tratado de Latrão era um documento composto por 3 partes, cada uma delas abordando um assunto específico. A primeira parte garantia a criação da soberania do Estado da Cidade do Vaticano, estabelecendo seus limites territoriais. Além disso, impedia que a Itália de interferir nos assuntos internos do Vaticano. A segunda parte determinava questões referentes às relações entre a Itália e o Vaticano, determinava o ensino do catolicismo como matéria obrigatória nas escolas secundárias e garantia a ação de grupos católicos no território italiano. A terceira parte estipulava um acordo financeiro que o governo italiano deveria indenizar a Santa Sé por todos os territórios cedidos pelos estados papais. O valor estipulado de acordo com a atualização de 2013 foi de US$ 1 bilhão. Assim sendo, o processo da cura gradual da ferida mortal da besta continua promovendo o ecumenismo globalizado, com o nome original do Messias trocado e aceito mundialmente. O terrível engano arquitetado vem sendo desenvolvido pelo mundo afora com a pretensa união de igrejas orquestrada por Roma papal, que simula estar arrependida por matar os santos do Altíssimo nas horrendas fogueiras da Inquisição, bem como a sua conivência com milhões de judeus mortos pelo nazismo de Hitler. Mas Roma papal não se arrepende, como está tácito explícito na Carta de Tiatira, que incita os nomes de blasfêmias, enchendo o cálice da ira de Deus para o terrível dia do juízo. Fato histórico 38. O processo da cura gradual da ferida mortal da besta de Roma papal que não se arrepende. Roma papal não se arrepende, como está tácito explícito na Carta de Tiatira, e incita nomes de blasfêmias, enchendo o cálice da ira de Deus para o terrível dia de juízo, levando milhares para o lago de fogo.
arquitetou seu plano para que viesse um falso como se fosse o Messias, sendo ele mesmo que se coloca no lugar do Messias, como falso e com um nome falso. Por isso a Bíblia apresenta no idioma grego a palavra anticristo, que significa aquele que toma o lugar de Cristo. Mas, trocado um nome para Jesus, então quem se opuser ao nome Jesus poderia ser rotulado de anti-Messias, de anti-Jesus ou anticristo. Consequentemente, quem, na correta intenção, alertar do erro, poderá sofrer retaliação e até ser levado para a sentença do decreto de morte, sobre o poder da nova ordem mundial. Mais uma vez, aconteceria a morte para os que não aceitam jamais a falsa adoração, por serem fiéis aos mandamentos de Deus escritos na tábua de pedra, pelo próprio dedo de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, e Êxodo capítulo 31, versículo 18. O processo da cura gradual da besta, da ferida mortal, promovendo o ecumenismo com o nome original do Messias trocado e aceito mundialmente, hoje, sem nenhuma perseguição ao nome, o mundo inteiro conhece e aceita o nome de Jesus Cristo como sendo o Messias da primeira vinda, pois esse nome falso ganhou força quando as Bíblias foram sendo alteradas pelos concílios, a partir do concílio de Nicéia, onde nenhum judeu messiânico teve acesso, pois prevaleceu o antissemitismo, amaldiçoando todo judeu por terem sido acusados de matar o Salvador. Esse ódio cresceu a tal ponto que os chamados patrícios da Igreja, depois do primeiro século, forjaram doutrinas falsas, esquecendo totalmente que o Messias morreu por todos os pecados do mundo, inclusive os deles mesmos. Fato histórico de número 39. O espírito de profecia é o testemunho do Messias. Vamos conferir o que nos revela o testemunho do Messias, que é o espírito de profecia, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não o faças. Sou servo como tu e teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. As profecias relatam o testemunho do Messias em plenitude do Espírito da Verdade. A palavra de Deus atestada pelo Messias é inspirada pelo Espírito de profecia, dada aos profetas como servos de Deus. Pelos anais da história, temos parte das explicações nas visões de Ellen Good White, descritas em seus livros. Destacamos aqui o grande conflito na página 609 e primeiros escritos na página 220 e 221. Livros que continuam extremamente atuais, explicando as profecias para esses dias do fim do tempo do fim. O espírito da profecia é realmente o testemunho do Messias. Em primeiros escritos, na página 220 e 221, nós encontramos: Vi que o exército celestial estava cheio de indignação por causa desta ousada obra de Satanás. Indaguei por que se consentia que todos esses enganos se apoderassem da mente dos homens, quando os anjos de Deus eram poderosos e, sendo comissionados, poderiam facilmente quebrar o poder do inimigo. Vi então que Deus sabia que Satanás experimentaria todo o artifício para destruir o homem. Portanto, fez com que sua palavra fosse escrita e esclareceu de tal maneira os seus propósitos em relação à raça humana que nem o mais fraco precisa errar. Depois de haver dado a sua palavra ao homem, preservou-a cuidadosamente da destruição por Satanás e seus anjos ou por qualquer de seus agentes ou representantes. Conquanto outros livros pudessem ser destruídos, esse deveria ser imortal. E próximo do fim do tempo, quando aumentasse os enganos de Satanás, deveria ser multiplicado de tal maneira que todos os que quisessem poderiam ter dele um exemplar e poderiam, assim desejando, armar-se contra as armadilhas e prodígios e mentiras de Satanás. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo apoiar as suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente.
Os verdadeiros pesquisadores da verdade não devem errar, pois não somente é a palavra de Deus clara e simples ao explanar o caminho da vida, mas o Espírito Santo é dado como guia na compreensão do caminho da vida ali revelado. Isso está escrito em Primeiros Escritos, na página 220 a 221. Agora vamos seguir com outro livro, O Grande Conflito, páginas 608 a 609. Nesse tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um zelo forte e impulso divino, cumprem seu dever sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender a sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns vencidos pela consternação estarão prontos para exclamar: se estivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldades e Satanás assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além da sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se um entusiasmo que os animava, contudo não podem voltar. Então, sentindo seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso, em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar a advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração, e não poderiam eximir-se de proclamá-la. As mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley insistiam que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo que esta condenasse. Fato histórico número 40. Luz especial adicional às próximas cenas finais da história dessa terra. Existem várias publicações que relatam a presença de uma luz especial esclarecendo as profecias finais. Como está escrito na Carta 22 de 1889, porque terá que haver luz especial para o povo de Deus, à medida que se aproximem as cenas finais da história desta terra. Outro anjo virá do céu com uma mensagem e toda a terra será iluminada com sua glória. Nos seria impossível declarar precisamente como virá essa luz adicional. Poderia vir de uma maneira muito inesperada, numa forma que não se concordasse com as ideias que muitos têm concebido. Não é de nenhuma maneira improvável ou contrário aos caminhos de Deus enviar luz para seu povo de formas inesperadas. Também em Review and Herald, publicação americana, do dia 17 de agosto de 1897, ficou assim registrado: grandes verdades que estiveram desatendidas e invisíveis desde o dia de Pentecostes brilharão da palavra de Deus em sua pureza original. O Espírito Santo revelará aos que verdadeiramente amam a Deus verdades que estão nubladas na mente e também revelará verdades que são inteiramente novas. Maravilhosas possibilidades estão disponíveis para os que se apoiam nas certezas divinas da palavra de Deus. Há verdades gloriosas que se revelarão ao povo de Deus. Privilégios e deveres que nem se suspeitam que estão na Bíblia lhes serão revelados. Ao seguir adiante pelo caminho da obediência submissa, fazendo sua vontade, conhecerá e seguirá conhecendo mais dos oráculos divinos. Isso foi registrado no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 322. Nos livros Materiais de Ellen White, de 1888, está registrado também: disse meu guia, existe muita luz que ainda deve brilhar da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Quando for compreendido o verdadeiro caráter dessa mensagem e for proclamada o poder do Espírito, iluminará a terra com sua glória. Devemos estar sempre em busca da verdade como se fosse um tesouro escondido.
Rogo-lhes que não fechem a porta do coração por medo de que algum raio de luz entre. Foi-me mostrado que Jesus nos revelará verdades antigas e preciosas em uma nova luz, se estivermos preparados para recebê-las, mas devem ser recebidas da maneira na qual o Senhor decidir enviá-las. Novas verdades especiais não contrariam as verdades antigas. Cada nova verdade entendida apenas torna mais significativa a antiga verdade. Review Herald, 2 de março de 1886. Fato histórico 41. A advertência para o povo de Deus. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis, são considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez a expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomado nenhuma providência para a cegueira voluntária. Isso está registrado em Eventos Finais, página 218. Assim, passaremos por muitas provas e temos que nos conscientizar no que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Assim, estão se cumprindo literalmente as profecias ditas por nosso Salvador quanto às admoestações, no princípio, contra os discípulos e apóstolos, como está em Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. Como será também agora, nos últimos dias do Anticristo, quando o verdadeiro nome for lembrado no princípio das dores. Tem outra referência agora em Mateus capítulo 24, versículo 3 a 31. Existe um último convite de misericórdia ao mundo, como está registrado no grande conflito entre as páginas 609 a 610. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Assumindo a oposição de caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que a sua conduta é correta e, conquanto continuem as provações, são fortalecidos para suportá-las. A luta se torna mais renhida e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Seu testemunho é: não ousamos tentar alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo ser essencial uma parte e a outra não, com o fito de alcançar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. Temos receio de um mundo já vencido? Grande Conflito, páginas 609 a 610. Fato histórico número 42. O batismo no nome que salva. Como já tratamos até aqui do nome que salva, então descortinamos que também existe um batismo com o referido nome que salva, em plenitude de graça revelada. A feliz concordância bíblica de crer no único nome que salva para todos que estão tendo oportunidade conscientemente de tornar a decisão pelo voto do batismo bíblico perfeito e original da salvação, permite concluir que o batismo passa pelo nome que salva verdadeiramente para quem crê no nome. Assim está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. E deste modo pode-se compreender o porquê da ordem do ide ter sido alterada para a forma batismal em Mateus 28, 19, a saber, o batismo no nome único do Salvador foi intencionalmente também trocada depois do primeiro século.
Os patrísticos da Igreja Católica formataram um falso dogma obrigatório, condicional de pretensa salvação, sem lógica sustentável, a não ser como de fato é, tratada como mistério contrário aos mandamentos de Deus. Com isso, alteraram a forma batismal original, conforme vamos provar por fatos históricos a seguir. E como de fato trata-se de ser uma fábula mitológica, tratada por ser um mistério da Trindade, entrelaçada numa teoria religiosa, filosófica e mística, formatada no sincretismo religioso que se associa diretamente a uma adaptação de falsas adorações de divindades pagãs em forma de tríades, cujas origens vêm desde Nimrod. Várias enciclopédias em vários idiomas relatam registros históricos, arqueológicos de tríades e divindades em todos os cantos do mundo, em diferentes civilizações, épocas, tribos e povos, que desconheceram os mandamentos de Deus, adotando a falsa adoração satânica que o inimigo se julga como se fosse Deus, pois desejou ser o terceiro no céu e, precipitado aqui na terra, reivindica ser o terceiro como espírito. Assim sendo, as enciclopédias registram a falsa adoração das diversas civilizações com suas tríades, desde os tempos da Babilônia, dos caldeus, da Síria, Tiro, Assíria, Suméria, Persa, Fenícia, em sequência até chegar Grécia, Roma e finalmente a Trindade Católica, que caracterizam-se por ciências ocultas e místicas para adorações falsas em forma de tríades, que chegam a ser ridículas se Deus é um só e não três. É claro que não existe mistério para adorar o verdadeiro Deus e seu Filho com o seu nome verdadeiro. Assim sendo, temos, sem sombra de dúvidas, que o mistério da Trindade é uma fábula mitológica entrelaçada numa teoria religiosa, filosófica e mística, formatada no sincretismo religioso que se associa diretamente a uma adaptação de falsas adorações de divindades pagãs em forma de tríades, cujas origens vêm desde Nimrod. Dois religiosos que figuram na relação dos chamados patrísticos, isto é, pais da Igreja Católica de Roma, a saber, Santo Hilário de Poitiers e Santo Agostinho, formataram o tratado de forma inconcebível do falso mistério da doutrina da Trindade que contraria os mandamentos de Deus. Fato histórico 43. Desmascarando o dogma pagão de três deuses distintos da Trindade, utilizando somente as Sagradas Escrituras. Como já tratamos anteriormente a respeito do longo caminho das Bíblias pelos séculos, onde não temos os manuscritos originais do Novo Testamento, temos um critério a seguir aqui, que nos parece mais seguro, a começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, graças ao grande zelo dos escribas judeus, foi conservado até os dias de hoje, letra por letra, intacto. Sendo assim, precisamos forçosamente recorrer a esses primeiros escritos em hebraico no Antigo Testamento, como faremos a seguir. O Novo Testamento existe para confirmar em tudo o que inicialmente é tratado no Antigo Testamento, pois existe uma unidade coerente na palavra de Deus, de Gênesis ao livro do Apocalipse, a tal ponto que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, contém mais de 300 referências diretas do Antigo Testamento, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Temos claramente: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Em Êxodo, capítulo 20, temos os invioláveis mandamentos de Deus. No versículo 2, Deus se declara: eu sou o Senhor teu Deus. No versículo 3, temos: não terás outros deuses diante de mim. No versículo 7, temos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Os mandamentos perpétuos de Deus não podem ser ignorados, não podem ser adulterados sob nenhum pretexto, pois Deus é o Senhor perfeito e não muda. Todos os apóstolos que seguiam a Yehoshua também tinham a clara convicção da verdadeira adoração ao único Deus. Temos inúmeros versículos no Novo Testamento que comprovam, tais como João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós temos que e, portanto, sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. João 16, 32, eis que vem a hora, e a hora já é chegada, que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 12, versículo 44, quem crê em mim, crê, e não em mim, mas naquele que me enviou. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Portanto, não pode existir dúvidas quanto à única adoração verdadeira. O Messias foi interrogado quanto ao principal mandamento de Deus e a resposta foi clara e direta, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Um dos escribas que ouvia a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro dos mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Portanto, a resposta foi clara, direta, citando Deuteronômio 6,4 em hebraico, que é a oração perpétua do Shema Israel. Yehoshua, que era judeu, respondeu em hebraico, como está escrito na porção da Torá em Deuteronômio 6,4. Lendo da direita para a esquerda, como no hebraico, temos o Shema, que é uma oração cantada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, ó Israel, Adonai é nosso rei, Adonai é um. Voltando à questão da forma batismal, em Mateus 28, 19, temos que a Bíblia de Jerusalém declara tácita e explícita que a forma batismal foi alterada em Mateus 28, 19, conforme nota no pé da página na letra C. Ide, portanto, e fazei com que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letra C. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, na letra C, nós encontramos, é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Certifique Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa na efusão do Espírito. A Bíblia de Jerusalém, assim como outras Bíblias de estudo e enciclopédias, apresentam relatos históricos da adoção de palavras não originais ao formato do batismo católico adotado a partir de séculos posteriores. Fato confirmado por dois papas, João Paulo II e Bento XVI, além de historiadores, como Flávio Joséfo em seu livro A História dos Hebreus, Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã, além da Bíblia de Jerusalém. Em seus respectivos livros, dois papas deixam claro que Mateus 28, 19, quanto à forma batismal, é invenção de Roma. O cardeal Joseph Ratzinger,
antes de ser eleito como Papa Bento XVI, escreveu em seu livro Introdução ao Cristianismo, parte do texto da página 61. Nós encontramos: a forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em uma forma básica, as palavras do ressuscitado transmitidos em Mateus 28:19, e depois de todas as nações fazei discípulos. Já na parte do texto da página 62, assim está registrado: o símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma, que participavam do concílio na União em Florença, no século XV, receberam dos gregos a informação que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. O Oriente nunca chegou a desenvolver um símbolo comum. O livro Catequese Renovada teve a participação do Papa João Paulo II, também faz um registro quanto à forma batismal. Foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou um batismo em nome da Trindade. A Bíblia de Catecismo, com a nova revisão, quando do Vaticano II, também confirma as alterações na forma batismal. Na tradução da página 164, nós encontramos: na Bíblia, nos diz que cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5, nós encontramos essas referências. E nos diz que batizando em nome de Jesus, pessoa de Jesus. Na melhor tradução, diria, para o nome de Jesus. Unicamente no IV século, a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. E na tradução da página 166, nós encontramos: em adição, vimos como a igreja primitiva batizava, primeiro o anúncio do Evangelho, consequentemente fé, e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo. Em nome de Jesus. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, no nome de Jesus, foi elaborado e tornou-se o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver agora o que dizem as enciclopédias, como a Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Aqui, o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. A Enciclopédia Católica, já no volume 8, está escrito: Justino o Mártir foi um dos primeiros padres da Igreja Católica Romana que ajudou a modificar o antigo batismo em nome de Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A Enciclopédia Católica de 1967, segunda edição, volume 2, página 56, registrou: uma referência explícita da forma trinitária batismal não é encontrada nos primeiros séculos. A Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, no volume 3, página 365 a 366, registrou: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Conforme mencionado na Bíblia de Jerusalém, no pé da página, existe um comentário na letra C, alusivo a Mateus 28:19, onde está registrado: é possível que, em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. E Atos capítulo 10, versículo 48. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. Vamos conferir na Bíblia de Jerusalém as passagens sobre o batismo do livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos cada um e seja-vos batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo.
Atos capítulo 8, versículo 12. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se homens e mulheres. Atos capítulo 10, versículo 48. Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Atos 19, 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 22, 16. E agora, por que detens? Levanta-te e batiza-te. Lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em Marcos e Lucas, o ide tem a mesma tipologia e difere do Evangelho de Mateus, o que comprova claramente um acréscimo, pois existem pelo menos 36 versículos na Bíblia com a forma batismal sendo feita em nome do Messias. O ide no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 a 20, tem: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Esses são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. O ide no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49, apresenta últimas instruções aos apóstolos. Depois disse-lhes: São essas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém, confirmando o batismo. Vós sois testemunhas disso, e eis que eu vos enviarei o que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. O apóstolo Paulo, explicando a unidade da fé, esclarece na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, o que há um só batismo, um só Senhor, e como consequência na unidade, com um só nome que salva, no nome verdadeiro do Messias, Yehoshua, por um só Senhor. Apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andares de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, nós encontramos: quem crer e for batizado será salvo. No batismo pelo Espírito, aceitando e amando o verdadeiro nome e confirmando no batismo da água. Desse modo, acontece a contemporização, através de séculos e séculos, em ajustes falsos no Novo Testamento, transcritos sem autoridade escriturística nas Bíblias, para acontecer as falsas adorações até os dias de hoje. Porém, esse falso mistério é desmascarado abertamente no livro do Apocalipse, no capítulo 17, como sendo o aludido mistério da meretriz, mistério que tem enganado com o vinho da sua devassidão povos, multidões, nações e línguas, estendendo seu domínio sobre os reis da terra. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 a 5, nós encontramos: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação.
Em sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. O mistério da Trindade, com base no falso nome, substituiu o verdadeiro nome pelo qual o único que traduz diretamente a salvação é Yehoshua, Yahvé salva. O mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, abominações da terra, ficam caracterizadas com um cálice de ouro e a cor vermelha escarlata, que são facilmente identificados no ritual da Igreja de Roma. Fato histórico 44. O cálice continua cheio de blasfêmia, porquanto Roma não quer se arrepender. São notórias as falsas doutrinas e as blasfêmias do Papa Francisco, ditas em países muçulmanos, dentre elas que Jesus fracassou na cruz. Também disse que Jesus é filho de Lúcifer e que Lúcifer é Deus. Isto é um absurdo. Existe um notório mistério esse que tem enganado com o vinho da sua devassidão povos, multidões, nações e línguas, estendendo seu domínio sobre os reis da terra, sobre vários pretextos de crises criadas estrategicamente. Isso acontece por quê? A resposta está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 a 5. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de sua luxúria. Assim, Roma papal tem oferecido seu vinho da sua devassidão a todas as nações do mundo, pregando a globalização religiosa como a mãe das meretrizes para se impor como uma única aceitável, mas que se opõe aos mandamentos de Deus e à fé do verdadeiro Messias. Roma papal tem interferido na política dos países em várias oportunidades para impor seus dogmas, explorando condições, crises fabricadas como pretextos para se impor aos pequenos e grandes líderes mundiais em todos os países. Fato histórico 45. Os últimos eventos produzidos pelos governantes da Terra em regime mundial de opressão foram claramente profetizados pelos Messias como sinais eminentes da sua vinda em glória, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 14. Entre guerras e rumores de guerra, também haverá novamente a perseguição por causa do verdadeiro nome, como foi no início, assim também será no fim. E havereis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é um fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores, e nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros, e surgirão falsos profetas em grande número e entregarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Guerras e rumores de guerra, pestes, epidemias, colapsos financeiros, atentados à natureza, provocando tempestades, terremotos, poluição, destruição generalizada, têm sido recorrentes a cada dia, orquestrado pelo dragão, inimigo de Deus e dos seres humanos, utilizando reis e homens poderosos em ganância. As terríveis guerras mundiais, com lançamento de bombas e até bombas atômicas, como na Segunda Guerra Mundial, dizimando vidas e cidades inteiras, com milhares de refugiados, têm sido uma constante realidade dos noticiários de todo o mundo. Dos incendiários ataques às torres de petróleo até os atentados terroristas, como o terrível ataque das Torres Gêmeas de Nova York, mostram-se o nível de maldades que chegou ao ser humano. Apresentamos aqui um diagrama de contexto mundial, atual, que mapeia o quadro político internacional. Orquestrado pela apologia da nova ordem mundial, com um poder político-religioso, países ricos se autopromovendo comercialmente, motivados pelo interesse político, ambição econômica, disputa de poder, exploram
a síndrome do medo, fabricando crises, guerras e rumores de guerra, lançando previamente suas ideias nefastas nas telas de cinema, noticiários, literaturas, onde está retratada a corrupção global generalizada. A corrupção global generalizada acontece porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de sua luxúria. Apocalipse capítulo 17, versículo 4 a 5, como lemos anteriormente. Existem vários projetos em andamento muito perigosos à saúde humana, que levantam fortes suspeitas de existirem para satisfazerem interesses de domínio e controle da população mundial. Entre eles, o projeto RAARP, que consiste em produzir poderosos raios eletromagnéticos para o aquecimento da ionosfera, altamente questionado quanto às tecnologias que serão possíveis para controle mundial através de crises criadas estrategicamente de modo a justificar os meios como pretexto final, um possível bem comum. Projeto RAARP, projeto militar dos Estados Unidos, que pode ser uma arma geofísica. Em 1993, começou a funcionar no Alasca, Estados Unidos, o RAARP, o Projeto de Estudo sobre a Ionosfera Terrestre. O RAARP significa Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Visa a compreender o melhor funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, parte superior da atmosfera. Segundo relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto civis quanto militares, o que gera desconfiança em grande parte dos conhecedores do RAARP. Para realizar esses estudos, as antenas de alta frequência do RAARP enviam ondas para a ionosfera visando aquecê-la. Assim, são estudados os efeitos das mais diversas interações de temperaturas e condições de pressão. Com relação a ser um projeto militar dos Estados Unidos que pode ser uma arma geofísica, existe uma acusação tremenda com relação ao terremoto do Haiti. Quais seriam os efeitos de controle de frequência sobre as placas tectônicas? Segundo a imprensa venezuelana, a resposta é terremoto. O jornal Vive afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do RAARP para manipular a geofísica caribenha a ocasionar terremotos no Haiti, que causaram a morte de mais de 100 mil pessoas. Caso esteja se perguntando os motivos para a escolha de um país tão pobre, as teorias conspiratórias também possuem a resposta para essa pergunta. Os Estados Unidos precisavam de um local para testar o potencial de sua nova arma. Os testes oceânicos não davam as informações suficientes e atacar os inimigos no Oriente Médio seria um suicídio comercial. Afinal de contas, os terremotos poderiam destruir poços de petróleo muito valiosos. Assim, o governo norte-americano viu no Haiti um país já devastado, o perfeito alvo para seus testes. Sem potencial econômico, sem possuir desavenças com outros países, dificilmente haveria uma crise diplomática com a destruição do Haiti. Outro preocupante projeto é o projeto Blue Beam, que é raio azul na tradução. Trata-se de um projeto da NASA atrelado ao controle mundial da nova ordem mundial em parceria com a ONU, Organizações das Nações Unidas, ou seja, um completo embuste onde a NASA parece esconder detalhes. Tem sido um mistério ver em diferentes países do mundo aviões em grandes altitudes riscando os céus com fumaça de partículas pesadas. Com grande frequência, inúmeros satélites têm sido lançados ao espaço, sendo posicionados geograficamente para vigiar grandes regiões da Terra com poderosas câmeras de captação de imagens, como também para emitir fortes luzes, como emissão de raios laser para produzir efeitos holográficos.
O funcionamento que se tem notícia passa por um sistema atrelado aos satélites, onde um canhão de raio laser emite um raio diretamente a um conjunto de lentes divergentes, projetando no anteparo de emulsão holográfica, onde os desenhos programados por algoritmos fazem o efeito desejado conforme for a conveniência previamente escolhida. Os satélites estão sendo posicionados para que suas poderosas câmeras tenham total campo de visão de toda a superfície da Terra. Mas o nosso alento são as profecias do Messias para esse tempo do fim, já no tempo de angústia, pois elas são bem claras para esses fatos. Haverá sinais no sol, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, como está em Marcos capítulo 13, versículo 22. Mateus 24, versículo 4 a 5, encontramos: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Guerras e rumores de guerra, pestes, epidemias, colapsos financeiros, atentados à natureza, provocando tempestades, terremotos, poluição, destruição generalizada, têm sido recorrentes a cada dia, orquestrada pelo dragão, inimigo de Deus e dos seres humanos, utilizando reis e homens poderosos em ganância. Temos um espectro de múltiplos cenários, com guerras que fazem uso de poderosas bombas, guerras comerciais que fazem uso de sanções comerciais, guerras químicas que fazem uso de laboratórios fabricantes de vírus e bactérias ameaçadoras à saúde populacional com suas vacinas suspeitas, cuja intenção declarada é exatamente provocar um genocídio sob o pretexto de diminuir a população da Terra de forma criminosa e absurda. Essas guerras e rumores de guerra, utilizando reis e homens poderosos em ganância desenfreada para se enriquecerem por breve tempo antes de serem abatidos pelo juízo de Deus vindouro. Todos os povos, tribos, línguas e nações estão sob o jugo das decisões que se harmonizam como sendo boas. Temos aqui uma sessão plenária da ONU, palco de decisões que norteia o controle mundial a partir de crises criadas onde os fins tentam justificar os meios. O quadro muito forte e triste de constantes crises geradas, diferentes de tipos de guerras, rumores de guerra, como as guerras entre as nações, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, ainda se fala numa terceira, guerras econômicas com sanções comerciais entre as nações, nas disputas comerciais que geram conflitos e guerras sociais, guerras tecnológicas, concentração populacional em grandes centros urbanos e comerciais, guerras ecológicas por pretextos que escondem a grande cobiça pelas riquezas em reservas físicas minerais guardadas em florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, guerras químicas e bacteriológicas. Todas essas guerras são fortes ameaças da vida humana com a redução populacional sob pretextos de sustentabilidade econômica, com evidências do mistério dos milhares de caixões da FEMA no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Mas o que é a FEMA? Trata-se de uma sigla de um órgão do governo americano, a Federal Emergency Management Agency, que isto é, uma agenda federal de gerenciamento emergencial. Inúmeros campos de concentração e apoio emergencial estão sendo construídos nos Estados Unidos, prevendo algo iminente. A FEMA é um fato real que demonstra essa preocupação, onde cada caixão pode conter até 4 cadáveres. Esses milhares de caixões estão sendo mantidos para uma emergência real. Voltando ao atual diagrama de cenários do contexto mundial, orquestrado pela apologia da nova ordem mundial, notamos que a corrupção global generalizada traz sérias instabilidades entre nações que são forçadas a promoverem mudanças em suas leis constitucionais com fortes impactos à população civil, para se ajustarem às novas regras impostas. Tais regras vão cercear o direito de ir e vir, o direito de liberdades individuais, de crenças religiosas, direitos e garantias constitucionais e até então invioláveis nos chamados países democráticos, para o controle total de toda a população mundial. De tudo que foi estudado até aqui,
Antes de apresentarmos o último revelador fato histórico, vamos enumerar algumas importantes conclusões finais. Primeira conclusão: a perseguição pelo nome não deverá ser pelo nome Jesus Cristo. 2. O ecumenismo tem como alvo a globalização da religião em apenas uma, favorecendo a nova ordem mundial, contrariando Deus em tudo. 3. A nova ordem mundial promoverá a grande apostasia dos povos, tribos, línguas e nações para anular os 10 mandamentos de Deus, com decretos punitivos para quem continuar a guardar o sábado e não o domingo, recriado de adoração paganizada ao sol com fundamentos ecológicos. 4. A nova ordem mundial forçará a mudança das constituições dos países para convergir seus interesses de um governo único e mundial governado por um falso líder como sendo um anti-messias. 5. O juízo de Deus cairá sobre os que praticarem a falsa adoração contra os mandamentos de Deus, os quais a religião globalista tentará anular. Fato histórico 46. O grande iceberg midiático solto nos grandes oceanos, que banham todos os continentes de povos, tribos, línguas e nações da Terra, esconde uma questão crucial que pode abalar os sinceros de coração, que, de fato, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Messias. Adotamos aqui uma analogia simples de um iceberg, onde a parte exposta sobre as águas apresenta um nome muito conhecido e respeitado, mas na parte submersa existe o nome verdadeiro e glorioso. O nome conhecido é Jesus, mas o nome verdadeiro é Yehoshua. Com a estratégia do nome trocado, isto é, o nome falso conhecido e aclamado, mas que substitui o verdadeiro nome que é Yehoshua, quem negar o nome Jesus Cristo pode ser tratado como se fosse o anti-Messias. O que sabemos com certeza hoje é que o nome Jesus Cristo é plenamente aceito no mundo em geral, como nos países do Ocidente, nas 3 Américas, como na Europa, vários países da África colonizados por portugueses e espanhóis, e até alguns países do Oriente. Nisso podemos deduzir que este nome falso, Jesus Cristo, não será alvo de perseguição. O próprio Satanás virá antes tentando personificar a figura do Messias com esse nome, para ser adorado mesmo sendo falso e inimigo de Deus e de suas criaturas, pois esse nome foi imposto com a troca pontual das primeiras Bíblias a partir do Concílio de Nicéia, no qual nenhum representante do povo judeu messiânico, conhecedor do Antigo Testamento, teve acesso. O sincretismo religioso das civilizações greco-romanas formataram uma religião convencionada a atender a adorações de deuses em estátuas, imagens e esculturas, sendo renomeados com nomes de santos da história sagrada. Assim foi fundamentado por Roma o cristianismo paganizado, tendo o nome falso mantido. Tudo se passa como se o iceberg flutuasse livre por todos os oceanos e mares do mundo, levando o falso nome, que inverte o sentido do que seja o anti-Messias. A consequência direta está no restante do iceberg mergulhado e subjugado na pressão das águas, proclamando o nome verdadeiro contra o nome forjado, que não traduz salvação, que esconde dos povos o verdadeiro nome, em contrafacção perverte e inverte o sentido do que seja realmente o anti-Messias a serviço dele mesmo, em seu plano ardil, para enganar, se possível, os eleitos que guardam os mandamentos de Deus, mas escolhem adorar o falso nome servindo ao anti-Messias, como ele assim planejou astutamente para ser adorado. Tudo se passa com os nomes trocados em inversão de valores, no sincretismo religioso, pelo menos 2000 anos, alardeando falsas doutrinas em torno do nome falso da grande meretriz. O juízo de Deus virá contra os adoradores da besta e do seu nome e da sua imagem. E hoje já conhecemos essa estratégia diabólica que o inimigo de Deus e de suas criaturas forjou para enganar durante séculos. Temos por zelo e obrigação alertar aos sinceros. É certo que Deus julgará pela luz do conhecimento de cada um, mas nós, que já sabemos o nome verdadeiro, pois está declarado em várias Bíblias pelos comentários no pé das páginas, como vimos na Bíblia de Jerusalém,
temos que realmente alardear e clarear para que as pessoas tomem as suas decisões. Vamos resumir alguns fatos históricos profetizados em Apocalipse 13, mas, a seguir, vamos conferir pela Bíblia Sagrada. No capítulo 13 de Apocalipse, o profeta João vê duas bestas, que são duas estruturas de grande poder. Elas têm aparência feroz, que representam reinos terrenos degenerados, controlados por Satanás. O diabo realiza milagres e engana os homens. A segunda besta sai da terra e trabalha a favor da primeira besta, que sai do mar. A segunda besta que sai da terra faz cuspir fogo do céu. Essa segunda besta corresponde ao poder bélico dos Estados Unidos, que lançou do céu as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo cuspir fogo do céu. A segunda besta trabalha a favor da primeira, que sai do mar. Ela é descrita como tendo 7 cabeças, que corresponde às 7 colinas de Roma, onde a mulher meretriz está assentada. Profeticamente, a mulher representa a igreja, que na profecia é apresentada com as características claras correspondentes à igreja de Roma papal, como está em Apocalipse 17. A igreja de Roma trabalha incansavelmente para a nova religião mundial da nova ordem mundial. Ela vai exigir a falsa adoração ao poder do anti-Messias, se passando como se fosse o Messias. Conferindo as profecias do Apocalipse, agora nós vamos ver o seguinte, que o grande engano será imposto por leis de falsa adoração, como a lei dominical e a lei de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, apresenta: "E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Mas o juízo de Deus recairá para quem insistir no erro da falsa adoração, como está em Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se verteu puro no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro." Uma questão crucial, muito delicada, que exige muita atenção desse estudo, nós podemos conferir em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. "Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus." Trata-se da confissão ao Messias diante dos homens e passa naturalmente pelo nome verdadeiro, que não pode ser negado. Essa declaração como confissão pelo nome é, portanto, de confirmação como promessa registrada na carta à comunidade de Sardes para a restauração da verdade, como está em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. "O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome no livro da vida. Proclamarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Portanto, não podemos negar o verdadeiro nome do Messias para que sermos vencedores no livro da vida. A carta de Sardes está em concordância direta com o conhecimento de quem devemos nos declarar coerentemente na obediência por amor incondicional aos seus mandamentos, pois amar é obedecer por gratidão, como está em 1 João capítulo 2, versículo 4 a 6. "Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou." 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6. Com a concordância de 1 João 2, versículo 4, temos a ponta superior de um grande iceberg flutuando nas águas dos povos em multidões, que, em grande maioria, confessam o nome de Jesus Cristo, mas não guardam os mandamentos de Deus, sendo por isso já tidos como mentirosos pela palavra que professam. Assim sendo,
temos que confessar, no batismo, o verdadeiro nome Yehoshua, andando como ele andou, guardando os mandamentos de Deus como testemunho da verdade. A questão crucial pode abalar os sinceros de coração, mas é explicada também a partir de 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 28. João, na sua carta apostólica, explicando o mandamento do amor, apresenta uma quarta condição referente a preservar-se dos anticristos. Assim diz a palavra de Deus: Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos possuís a ciência. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque toda mentira não procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Sim, a questão aqui é a pergunta: quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai, e o que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurai e que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isso vos escrevi sobre aqueles que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Uma questão crucial muito delicada que exige muita atenção desse estudo para esses dois versículos com o nome trocado. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai, o que confessa o Filho também possui o Pai. Portanto, a confissão exige o nome correto. Faça o surgimento dos que confessam, mas não guardam os mandamentos de Deus, sendo mentirosos, e dos que ignoram o verdadeiro nome foi trocado, mesmo já tendo conhecimento da troca do nome, para favorecer o nome do anticristo. A Bíblia de Jerusalém deixa claro a questão do anticristo, embora com o nome trocado em 1 João capítulo 2, versículo 22. E onde se lê Jesus é o Cristo, teria que se ler Yehoshua é um ungido, ou seja, a leitura corrigindo o nome original seria então: quem é o mentiroso senão o que nega Yehoshua ou ungido? Eis o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Aqui temos no nome do Filho o Salvador Yehoshua, Yahvé salva, isto é, o nome do Pai no nome do Filho, o Filho que glorifica o nome do Pai, como está em Mateus capítulo 6, versículo 9, em João capítulo 12, versículo 28, e de modo direto a clarividência de quem nega o Filho nega também o Pai, sendo assim anti-Messias. Pois os que guardam os mandamentos de Deus e confessam conscientes pelo falso nome estão ignorando e não amam o verdadeiro nome que salva. Passam também pelo engano assumido de não amar o significado do nome que salva. Mateus escreveu em hebraico, por isso a Bíblia indica a troca do nome no pé da página, pois o nome Jesus não se originou no primeiro século. Jesus, em hebraico, Yehoshua, significa Yahvé salva, como mencionamos anteriormente pela Bíblia de Jerusalém. O Filho testifica e glorifica o nome do Pai, que também tem seu nome no nome do Filho Salvador, Yehoshua, Yahvé salva. Portanto, orai dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, como está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei novamente, como está em João capítulo 12, versículo 28. Como poderemos ser santos e irrepreensíveis perante o Salvador? Não podemos negar o seu nome verdadeiro na condição de santos irrepreensíveis, conforme Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, como assim diz: como nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Concluindo, portanto, quem crer e for batizado será salvo, como está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, como está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Yehoshua, Yahvé salva, é o nome original do Salvador. Nome que devemos amar com o Salvador, pois traduz sua missão e caráter para que pratiquemos a perfeita adoração por seu nome, lembrando sempre dos mandamentos de Deus, como o quarto mandamento do dia santificado do sábado, que é o sinal santo de Deus, memorial da criação, para o selamento dos justos no dia do juízo. Muito mais ainda poderia ser pesquisado e revelado a partir desse estudo. Esperamos que as principais questões, o único nome que salva e o batismo pelo verdadeiro nome, tenham sido esclarecidas de modo simples e direto, esperando ainda que não ter sido cansativo pela importância e urgência desses temas. Os inúmeros enganos introduzidos, contrário a toda a verdade, vêm ocorrendo por séculos e séculos, tornando obrigatório gravar vários vídeos em sequência, mas, felizmente, por promessa do Eterno, Yehoshua confirma: passará o céu e a terra, porém minhas palavras jamais passarão, como está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. E conhecereis a verdade vos libertará, como está em João, capítulo 8, versículo 32. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom.